Queria até pedir, quem quiser ir chegando para frente para ficar mais pertinho, porque vai ser meio uma troca. A régua ficou super alta agora, depois dessa palestra, mas eu me sinto super confortável, porque eu sou fã da Nathalie e sou uma mentorada do Jorge, já fazem alguns anos. O Jorge é meu mentor, então convido vocês até a entrar no Instagram do Jorge lá e darem uma olhadinha nos cursos, que vale muito a pena. E eu queria falar um pouco de produto aqui com vocês, mas muita coisa se encaixa, a gente não combinou, né? Muita coisa, eu vou ser até um pouco reafirmar algumas coisas que eles comentaram, começando com o tema, né, da nossa coleção. Para quem já ouviu ontem o Alê falando, e ele vai falar hoje à tarde, dos principais temas que são os apostas de tendências da Focus. O principal nome que abre são paradoxos. É muito isso que a gente está vivendo, né? Falar sobre os paradoxos, sobre as diferenças, enfim. Falando um pouco de verão e de tudo que a gente conversou, na prática, né? Como que é e o que eu preciso, como que eu faço essa história da pesquisa de moda? Pós-pandemia, hoje eu tenho muita mais atividades para fazer, eu viajo muito menos que antes, existe, de repente, menos dinheiro na empresa, esse ano não está tão bom, a gente esperava um Dia das Mães melhor, a gente esperava um Dia dos Namorados melhor, e a gente espera que o fim do ano seja melhor. Então, dentro da minha realidade, como eu posso pesquisar moda? E ontem a gente teve uma palestra ótima, que eu não sei se vocês estavam aqui, sobre inteligência artificial. E antes disso, eu já estava... sempre eu peço esses resumos no ChatGPT para me ajudar aí a fazer as apresentações e no dia a dia mesmo para trabalhar. E a gente percebe que atualizar-se e ter o estudo contínuo faz muito parte dessa nossa realidade. Então, acompanhar notícias, assistir desfile, e aí você vai pondo os tiques, né? Seguir influenciadores, participar de feiras, relatórios de tendências, estar aí super antenada com o que está acontecendo, visitar lojas das capitais de moda, lojas no cais, participe de evento de moda, vocês estão aqui, então faz parte disso. E comecei a pensar nessa história de capitais de moda, né? A gente sempre pensa, Paris, a Itália, o berço da moda. Eu comecei a trazer isso um pouco para os dias de hoje e eu quero estar aqui construindo com vocês uma leitura a respeito disso. Quando a gente fala de moda italiana, eu pus até um mapinha da Itália ali, a gente já vem falando de Monica Bellucci, de Sofia Loren, então, assim, tem toda uma história da mulher italiana, né? Você traça um perfil, e aqui eu coloquei os arrobas, são influenciadoras italianas, que hoje fazem toda a diferença, que provavelmente vocês sigam ou não, né? Mas eu acho que vale a pena, são pessoas que hoje nos inspiram a construir a nossa coleção e a como vestir, como misturar as coisas. Então, a gente tem aqui várias pessoas que são influenciadoras, inclusive a Gil D'Ambrosio, eu gosto muito dela, ela é estilista na marca Deatico. Não sei se vocês conhecem, vale a pena lá dar uma olhada lá. Então, você percebe o perfil da mulher italiana com essas 5 representações aqui. Quando a gente fala de moda francesa, a gente já percebe que muda um pouco essa história dos decotões, de uma mulher mais voluptuosa. E aí eu tenho a Mara Fontan, eu tenho a Ruby. Então, assim, por exemplo, essa Alice, ela é uma professora de Pilates. E, Cris, como que você soube dessas? Eu pedi para a Thaís, que é a nossa correspondente lá em Paris, que sempre está falando com a gente do que está acontecendo, ela mora lá, e eu falei, me fala aí quem são as bambambãs que estão influenciando o mercado da moda hoje, de como se vestir. Então, ela me passou essas influenciadoras. Depois de Paris, eu venho e aterrizo aqui no Brasil, e eu começo a falar das influenciadoras brasileiras, né? Da Camila Coelho, da Silvia Braz, Lala Rude, vou na Bianca e chego na Virgínia.
Gente, eu sabia que a Virgínia era famosa, mas eu fiquei impactada, né? Eu coloquei aqui, hoje, a Virgínia, diferente de todas as outras que eu falei, ela tem 44 milhões de seguidores, 44 milhões e 500 mil seguidores. Então, além de ela ter uma marca, além de ela ser a nora lá do Leonardo, ser casada com o Zé Pedro, que eu acho que é o filho... Zé Pedro? Eu acho que é isso. Ela consegue atingir uma marca muito maior do que todas as outras influenciadoras que eu falei aqui. E aí começa a mudar um pouco o ponto que eu queria conversar com vocês. A gente tem um estilo francês, que se a gente for ler só a primeira parte, lá eu falo que tem uma elegância discreta e atemporal. Eu tenho o estilo italiano, que é um pouco mais ousado, né? E eu tenho o uso de cores vivas, estampas. Quando a gente fala de estampa de bicho, sempre vem na nossa cabeça uma italiana. E aí eu passo a falar do estilo brasileiro. Nós estamos passando por uma fase de valorização da nossa moda brasileira, e isso é muito importante. E eu queria ter essa troca aqui com vocês para ajudar que vocês percebam o que eu estou percebendo, né? A equipe da Focus, o time da Focus viaja muito. O nosso time, entre o time de pesquisa e time de produto, nesses últimos meses, a gente viajou para 12 lugares para fazer pesquisa de moda. A gente vai em feiras. A Focus realmente investe muito nessa parte de pesquisa. Eu tenho um trabalho com os clientes de compartilhamento dessas viagens. Então, mas eu queria aqui que vocês observassem um pouco a nossa realidade atual. E que a gente saísse, o meu objetivo é que a gente saia mais otimista, né, desse nosso encontro aqui. Eu coloquei aqui, eu entrei nesse site que chama The True Size. Ele mostra os países do mundo e você consegue arrastar os países para comparar os tamanhos deles e a proporção é correta. Então, eu coloquei aqui o Brasil e eu arrastei aqui a França e arrastei a Itália. Então, quando eu pergunto para você, qual é o foco do seu mercado? Ah, Cris, eu vendo para o Brasil inteiro. O tamanho da França é muito parecido com o tamanho de Minas Gerais, se você for pensar. Né? Então, aqui do lado eu coloquei alguns dados que vocês podem confirmar depois, fotografar ou ver depois, mas nós temos uma potencialidade gigantesca. Né? Quando eu falo assim, a minha cliente, ela está de São Paulo ao Rio Grande do Sul, eu tenho uma mulher. Se eu falo, minha cliente está em Minas Gerais, eu tenho outra mulher. Se eu falo de Minas Gerais para cima, eu tenho outra mulher, outro clima, outra cultura. Nós somos vários países. E eu falo isso para vocês porque eu já trabalhei no Chile por 4 anos com moda, tanto moda local como para exportação, mas vocês não têm ideia do poder que vocês têm na mão quando a gente fala da nossa brasilidade, falando tanto da mulher brasileira como de tamanhos e comparações. Olha a área, olha a quantidade de habitantes, né? Só se eu pegar o segundo ponto, que são habitantes, hoje estamos em 211 milhões, contra uma média aí de 65 milhões, se a gente for falar em Paris, e em França e Itália. Quando eu olho para o Brasil, eu coloquei aqui vários lugares abaixo descritos. Opa, deixa eu voltar aqui para ver se o vídeo vai. Ixi. Tá sem vídeo, Magno? Será? Ah, não, foi. Agora foi. Esse vídeo eu não coloquei crédito porque ele foi muito repostado e eu não consegui descobrir de onde que era originalmente. Mas ele mostra lugares brasileiros que poderiam ser o Quênia, que poderiam ser a Lua, que poderiam ser Marte, que poderiam ser a Austrália. E essa é a nossa riqueza brasileira. Tá? Eu coloquei até o crédito dos lugares aqui para vocês não falarem que eu estou mentindo e para vocês reforçarem depois. Quando eu falo de Farm, que é um case hoje, que eu sei que tem muito investimento em jogo,
Mas eu estive em agosto em Londres e eu pude entrar na Liberty. Para quem não sabe, a Liberty é uma loja de departamentos que tem várias marcas lá dentro, mas é uma curadoria feita com muito cuidado, porque as marcas têm tipo 1 ou 2 araras para apresentar a coleção. E quando eu cheguei em Londres e vi os táxis todos adesivados, boa parte dos táxis adesivados com Farm, toda uma campanha de brasilidade, e entrar na Liberty e ver na parte central, onde as principais grifes do mundo inteiro expõem lá, ver esse trabalho da Farm que foi feito por carnavalescos, era todo de crochê, né? E expondo os seus produtos. E o principal, vendendo, né? Porque a gente fala assim, é muito legal quando a gente se tem um investimento, mas a gente percebe a venda, né? Então eu tenho essa foto central na parte de baixo da Samaritem, tem a loja de cima que é em Nova York, então a gente percebe essa expansão. E quando eu cheguei no varejo, nessas últimas viagens, e eu conversei com vários de vocês, a gente viu uma coisa muito cinza, muito calça cargo. Adoro calça cargo, tá? Tenho várias. Mas não é só sobre isso. E a nossa brasilidade? Então, assim, qual é a mulher? Para qual mulher você vende? Eu não consigo usar um blazer bege, uma camiseta branca e uma calça bege. Então, qual é o seu público e qual é essa mulher? É muito importante a gente pensar nisso. Quando eu falo de brasilidade, aí eu venho para essa história rápida que a gente estava comentando, né? Se você tem um tênis da Vejinha e você acha que você está na realidade já veio samba, que está aí, e daqui a pouco vai ser um outro tênis que vai substituir. O samba, originalmente, ele não era desse jeito, né? Foi um tênis criado em 1950 pela Adidas em comemoração à Copa do Brasil. Ele foi desenvolvido e, de repente, ficou hypado. Então, brasilidade no mundo, tá? Eu estou falando assim, tem fila para comprar samba em Paris, nos sites. Venho aqui com o case que eu não posso deixar de falar de Havaianas, né? Eu tenho os dados aqui, hoje, Havaianas, ela nasceu em 1962 e ela tem ponto de vendas em 130 países. 130 países levando a nossa brasilidade, né? Os gringos são doidos por Havaianas, né? E se você perceber, no seu dia a dia, né? Você vai ouvir um jornal falar de notícias, sempre tem, e filmam alguém na rua, sempre tem. O brasileiro tá de bermuda, de moletom, tá frio, mas tá de Havaianas. Então é importante pensar nisso. Farmácias Granado, eu também queria falar. A Farmácias Granados ainda é mais antiga, ela nasceu em 1870. E se você perguntar para o seu avô, ele vai lembrar desse talquinho do pé lá, do Granado. Tá? Que era para o talco para os pés, para não dar chulé, não dar frieira, era o talco Granado. E ela conseguiu ir se modificando e hoje é uma farmácia de luxo na Europa, né? Hoje a Granado, ela vende em mais de 30 países no exterior. E eu não poderia deixar de falar do lindo Maurício, tá? O Maurício Duarte, ele desfilou na última Fashion Week aqui do Brasil. O Maurício, ele é um indígena amazonense. E por que eu coloquei o Maurício aqui? Porque ele trabalha a arte dele com tanta delicadeza. E quando a gente fala de povos indígenas, a gente lembra de cocar, de colares super exuberantes. E não é só isso. Então a gente pode trabalhar a nossa brasilidade e fazer uma moda linda, né? Eu gostaria até que vocês pesquisassem mais a respeito disso. Admiro. Falando agora de cartela de cor da Focus, nós juntamos todo o nosso material de pesquisa. Eu falo hoje, para citar para vocês, por exemplo, book de tendências da Peclers, A+A, gente usa o Fashion Snoops, a gente usa o WGSN, a gente usa o book da Pantone, a gente foi para feiras na Itália, para feiras em Paris de tecidos. Então, todos esses materiais nós coletamos, interpretamos ele para os nossos materiais e para o nosso público, e a gente chegou a essa cartela de cor, tá? Eu coloquei uma estrelinha aqui nas cores que
a gente acabou mais comprando. Estou falando de feminino plano nesse momento com vocês. Falando de aspectos de tecido, mas antes de falar de aspecto, eu queria falar hoje na Focus, no feminino, nós trabalhamos com 2 linhas em paralelo. Vamos ver se vocês me entendem. Eu tenho produtos clássicos, que eu sempre recompro cores novas. Vamos falar de um linho 70-30 de viscose com linho, por exemplo. Eu sempre vou colocar cores novas e vou manter esse artigo em linha. Ou um linho 100%, eu não vou ficar trocando o linho toda a coleção, eu mantenho. E esses produtos em linha, eu posso falar para vocês que são hoje, no feminino plano, 150 artigos. E, pulei aqui, e artigos de lançamento. Para esse verão, nós estamos trazendo 100 artigos, mais ou menos, de lançamento no feminino plano. Quando eu falo de aspectos, e agora eu vou falar assim, aspectos naturais, né? Aqui eu tenho uma página falando das viscoses, mas quando eu falo naturais, muitas vezes eu posso ter produtos aqui que são mistos de poliéster, que são mistos com nylon junto, mas tem esse aspecto, esse apelo natural, tá bom? Eu ressaltaria aqui essa viscose do Slub, agora que a gente comprou, que tem uma cartela de cores bem acessível, é uma viscose mais pesada, que não dá transparência e que tem o slub dos 2 lados, por isso ela chama duo. Mas vou passar muito rapidamente aqui pelas minhas famílias, porque eu prefiro receber vocês lá no stand do feminino depois, para a gente conversar mais a respeito e ver qual produto se encaixa mais para você. Né? Na linha dos naturais, a gente trouxe todos esses jacquards. Aqui eu poderia dar um exemplo, por exemplo, o Ciro Stripe, esses 2 desenhos listrados, eles servem para camisaria, para shorts, para saia, para vestido, e é um 100% poliéster com cara de fibra natural, tá? Toda essa família das listras. Nessa família do Sense Sensoriale, que são aí os campeões de venda da Focus, nós desenvolvemos desenhos novos de jacquard. Então, a gente fez um jacquard de bola, a gente fez novas listras, novas texturas para complementar essa família. Bordados, nós temos desde os bordados que são de voal 100% algodão, com linhas de algodão, em diversas cores ou não, e temos os mistos, que são os bordados Augustine, que tem um preço mais econômico, que são mistos algodão com poliéster. Então, tem várias opções, várias combinações de cor. Nos linhos, também trouxemos esses bordados em 2 categorias também de preços, né, e composição, diferentes tipos de bordado. Navegamos também para essa família que são poliéster, algodão e que dão a impressão de denim, mas não são, tá? Eles não têm esse desbotamento com o processo de lavagem, mas é essa carinha de denim. Os linhos, que a gente está aumentando, né, a nossa família. Eu esqueci de falar no começo, todo quadrado grande aqui da apresentação é lançamento. E todo quadrado pequeno são artigos de linha. Então, por exemplo, o Linen Greco é um lançamento que ele vem com um preço melhor que o Linen Fresh, por exemplo, que vários de vocês conhecem, só que ele tem um pouquinho mais de algodão na composição dele, então a gente consegue um custo-benefício melhor. Venho aqui para os produtos, como eu falei, quadrado pequeno, que eu já tenho em linha, e novos lançamentos que complementam. Então, é como se eu tivesse um bolo mesmo, onde eu tenho toda a massa, o recheio e a cobertura eu chamo de lançamento, né? Que são os artigos que, de repente, são mais perecíveis, que têm um desenho. Outra coisa importante eu falar, muitos artigos eu estou trabalhando na base de linho reciclado natural, que é o caso desses artigos, desses desenhos do Linen Cozumel. A base de linho natural, ela é uma base que ela não é tinta, ela não sofre o processo de tingimento. Então, essa cor natural não é uma cor específica.
E eu explico isso para vocês porque eu sempre recebo essa pergunta. E o linen natural veio mais escuro, veio mais claro. Ele sempre vai ter essa variação, porque depende do lote do fio que é comprado pelo nosso fornecedor, né? Então, não, no caso desses, a cor está batendo, mas se eu comprar um outro desenho no futuro, pode ser que seja um tom mais claro ou um tom mais escuro, mas sempre com esse aspecto de natural. Trouxemos jacares, mais desenhos de linho, inclusive com fios metalizados, aí bem discreto. Não poderia deixar de falar, né? Nós estamos numa alta ainda de toda essa família de alfaiataria. Para quem prefere as alfaiatarias mais fluidas, trouxemos aí várias opções, ou alfaiatarias mais nobres, né? Estamos entrando com várias alfaiatarias que são feitos de fio, de fibra longa de viscose, né? Quando a gente fala de viscose e filamento, eu estou falando de uma fibra curta, natural, onde eu torço ela muito, 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 e ela vai perder aquele fiozinho. Então, isso é viscose e filamento. Mas, Cris, o que isso ajuda? Por exemplo, hoje, se eu falar da alfaiataria Crêpe Onassis, ela é muito parecida a um tecido... É um tecido nobre de uma fibra que um fornecedor vende muito para as grifes. Acho que é a melhor forma de eu falar isso para vocês. Mas eu acho que vale a pena vocês conhecerem. Ela se parece muito ao acetato, ao caimento do tecido com acetato, tá? Então, assim, hoje a Focus trabalha com linhas para atender todos os mercados. Então, Cris, o meu produto é preço? Eu vou ter produto de preço para você. Por exemplo, Polituil Anne é uma alfaiataria básica de tuil com elastano e é um produto com preço muito conveniente. Aí eu venho para outros produtos de alfaiataria, com jacar, com texturas, alfaiatarias xadrezes, que sempre vou ter. As transparências, que são as queridinhas da estação, vi muito como tendência nas viagens, muito aplicadas não só em camisaria transparente, mas em saias. Daqui a pouco tem o desfile da Bia, vocês vão perceber também todo esse movimento de mostra e não mostra, que eu acho que valoriza muito a brasileira, né? De poder usar uma camisa transparente com um top por baixo. Essa linha um pouco mais de evento, né, de ocasião, eu não chamo mais moda festa. Eu acho que a moda festa hoje, ela cabe para você ir num casamento, ela cabe para você ir num jantar, e se você colocar um samba, você está super bem vestida para ir para o trabalho também. Alguns mais decorativos, acetinados. Estamos trazendo acetinados um pouco mais pesados, pensando em calça, pensando em saias midi, pensando naquele cetim mais chique com cara de alfaiataria. Então, a gente completou a nossa coleção. E eu queria contar para vocês que a gente trouxe de volta. Na realidade, ele nunca saiu da nossa coleção, mas a gente está trazendo mais cores no satin bucol, no satin zibeline new, que são artigos que existem há muito tempo focados nesse mercado de festa. E que na viagem a gente pôde perceber, e até com essa foto, em uma roupa de festa mais casual e em shorts, bermudas, camisas, esse tecido um pouco mais armado. Então, ele está lá na nossa coleção. Dos tecnológicos, eu incluo aqui, além dos tecidos com alguma característica de repelente à água ou de tecnologia de tecido mesmo, ou de cor, no caso eu tenho 2 metálicos, incluo toda essa família dos couros, né, que eu sempre trago, os couros básicos, e sempre nas coleções tem um couro mais de moda. Então, a gente tem o sorro, por exemplo, que é um couro manchado, extremamente manchado, e que apareceu muito nos últimos desfiles de verão agora. Que um parênteses, os desfiles de verão, 50% estavam invernais, né? Então, assim, era um verão dos desfiles que não era tão verão. Que é um pouco o que a gente está acontecendo aqui, né? Lá fora tem 32 graus, vai fazer hoje, e eu estou aqui de blusa de gola porque o ar aqui estava muito forte esses dias. Tweeds, para terminar a nossa família de tweed. Os tweeds, eles foram vistos
mas agora com um aspecto muito mais de tecidos feitos em teares manuais. Então ele está mais rústico, sempre com um toque de bege, se vocês perceberem. Eles têm essa pegada com cara de mais fios naturais, tá? Com mais essa cara de reciclado. Eu queria agora, antes de terminar, pedir para você que é estudante e que está aqui na feira e que está assistindo a palestra, eu queria comentar que você pode escanear esse QR Code, eu vou pôr até aqui o e-mail da Patrícia. Nós temos lá no fundão um corner do nosso RH. Se você tiver interesse de deixar o seu currículo lá, ou de pedir mais informações, como funciona o processo seletivo da Focus, que áreas tem vagas. A Focus é uma empresa sólida e grande, a gente sempre está precisando de gente boa, né? Que é o caso de vocês aqui, estudiosos e interessados. Ou se quiserem mandar e-mail para a Patrícia, então é muito importante se você quiser fazer parte do nosso time. E deixo aqui meu muito obrigado. Quem quiser falar comigo pode me chamar lá pelas redes. Obrigada.